Salve minha gente, sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e você está mais uma vez no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e inscreva-se aí no canal. Vamos lá. Terceira parte, resposta para diversos problemas. Primeiro item, estados de vida. Capítulo 7. Matrimônio ou celibato? Passemos agora ao que vocês escreveram. É bom que o homem se abstenha de mulher. Todavia, para evitar a imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a esposa faça o mesmo com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam de comum acordo e por algum tempo, para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se, a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Digo isso como concessão e não como ordem. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um tem este dom e outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que seria melhor que ficassem como eu. Mas se não são capazes de dominar seus desejos, então se casem, pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Aos que estão casados tenho uma ordem, aliás, não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido. E caso venha a separar-se, não se case de novo, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Viver unido ou separar-se? Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã, e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido que não é cristão, e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele. Pois o marido não é cristão. O marido não cristão é santificado pela esposa cristã, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, quando na realidade são consagrados a Deus. Se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Nesse caso, o irmão ou irmã não estão vinculados, pois foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como pode você ter certeza de que salvará o seu marido? E você, marido, como pode saber que salvará sua mulher? Qual a novidade de ser cristão? De resto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou, tal como vivia quando foi chamado. É o que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado à fé quando já era circuncidado? Não procure disfarçar a sua circuncisão. Alguém não era circuncidado quando foi chamado à fé? Não se faça circuncidar. Não tem nenhuma importância estar ou não estar circuncidado. O que importa é observar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que se encontrava quando foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, não deixe passar a oportunidade, porque o escravo que foi chamado no Senhor é liberto no Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. E a virgindade? Quanto às pessoas virgens, não tenho nenhum preceito do Senhor. Porém, como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança, dou apenas um conselho. Considero boa a condição das pessoas virgens, por causa das angústias presentes. Claro, é bom que o homem continue assim. Você está ligado a uma mulher? Não se separe. Você não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Contudo, se você se casar, não estará cometendo pecado. E se uma virgem se casar, não estará cometendo pecado.
No entanto, essas pessoas terão que suportar fardos pesados, e eu desejaria poupar vocês. Uma coisa eu digo a vocês, irmãos: o tempo se tornou breve. De agora em diante, aqueles que têm esposa comportem-se como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se alegram como se não se alegrassem, aqueles que compram como se não possuíssem, os que tiram partido deste mundo como se não desfrutassem, porque a aparência deste mundo é passageira. Eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa cuida das coisas do mundo e de como agradar à esposa, e fica dividido. Assim também a mulher solteira e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e de como possa agradar ao marido. Digo isso para o bem de vocês, não para armar uma cilada, somente para que vocês façam o que é mais nobre e possam permanecer sem distração junto ao Senhor. Como decidir? Se alguém transbordando de paixão acha que não conseguirá respeitar a noiva e que as coisas devem seguir o seu curso, faça o que quiser. Não peca. Que se case. Ao contrário, se alguém por firme convicção, sem constrangimento ou no pleno uso de sua vontade, resolve respeitar a sua noiva, está agindo bem. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem, e quem não se casa procede melhor ainda. Viúva pode casar-se de novo? A esposa está ligada ao marido durante todo o tempo em que ele viver. Se o marido morrer, ela fica livre para casar-se com quem quiser, mas apenas no Senhor. A meu ver, porém, ela será mais feliz se ficar como está. Penso que eu também possuo o Espírito de Deus. Segundo item, as carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8, só o amor sabe discernir. Quanto às carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento, mas o conhecimento envaidece. É o amor que constrói. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Portanto, quanto ao consumo de carnes imoladas aos ídolos, sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra, e neste sentido há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede, e para ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, por meio do qual também nós existimos. Mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns, até há pouco, acostumados ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrificados como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e a consciência deles, que é fraca, fica manchada. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Cuidem, porém, que a liberdade de vocês não se torne ocasião de queda para os fracos. Você tem consciência esclarecida, mas alguém o vê sentado à mesa num templo de ídolo. Será que esse alguém, tendo consciência fraca, não verá arrastado a comer carne sacrificada aos ídolos? Desse modo, por causa do conhecimento que vocês têm, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Se vocês pecam assim contra os próprios irmãos e ferem a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que vocês estão pecando. Ora, se um alimento foi motivo de queda para meu irmão, para sempre eu deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura destes capítulos até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se aí no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!